viva com alegria, você vai morar nos céus. Esse é um privilégio dado por Jesus a nós. Hoje eu quero falar sobre as características de quem vai morar nos céus. E quem nos dá estas pistas, estas dicas, é o Senhor Jesus. Mateus capítulo 19, verso de número 13. Diz assim: depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos as repreendiam. Então Jesus disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertencem aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Senhor, fala-nos ao coração nesta noite. Nós queremos ouvir tua voz. Peço em nome de Jesus que ao final deste culto nós estejamos com o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito mais leve, mais desarmado, mais disponíveis, mais crédulos, mais felizes, Senhor. Obrigado porque o teu Espírito é quem nos ensina o caminho que devemos andar. E isso eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem feito isso entre nós. Fala ao coração do homem e da mulher que nos acompanha através da TV, do rádio, da internet, do CD, do DVD, onde quer que chegue o som, a voz, a imagem, ali chegue a unção do teu Espírito Santo sobre essas pessoas. Faz maravilhas nesta noite. Assim eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A maior parte das crianças que já se tornaram adultas, leram o livro de Exupéry, chamado O Pequeno Príncipe, em que o autor deste livro fala a respeito de um adulto que conheceu uma criança, que é o Pequeno Príncipe, e esta criança ensina o adulto, ou lembra ao adulto o que é a vida, ou como vive uma criança, como vivem os pequenos. E eu, na noite de hoje, através desta mensagem, eu quero, junto com você, poder resgatar um pouco desta maneira de ser leve, despretensiosa, alegre, feliz, que é a vida das crianças. Pois eu mesmo, muitas vezes me pego muito adulto, muito fechado, muito trancado, muito preocupado com tantas coisas, e isso não é bom. Às vezes as pessoas têm medo de se aproximar da gente. Graças a Deus que eu não tenho ouvido mais isso, acho que eu consegui mudar. As pessoas dizem: pastor, eu tenho meio receio de chegar até o senhor. Poxa, que pena, se você chegar perto você vai ver aqui, eu não sou aqui, isso tudo que você pensava não, que eu sou natural, eu sou acessível. Alguns pastores, quando conversam comigo, dizem assim: pastor, eu pensei que o senhor fosse tão diferente. Não sei porquê. Possivelmente porque a gente passa essa ideia de meio sisudo, meio na posição, e isso é algo terrível para a gente, quando as pessoas sentem receio, não têm liberdade, não se sentem à vontade do nosso lado. É sinal de que nós não estamos passando aquilo que deveríamos passar. Às vezes somos meio sinistros, meio de cara feia, meio amarrados. E nós precisamos então lembrar de criança, porque criança, ela faz amizade fácil. Criança, onde chega, ela se envolve logo. E nós precisamos de ser como crianças, porque Jesus disse que o reino dos céus é das crianças. E quem não se torna semelhante a elas, não pode entrar no reino dos céus. Aliás, no capítulo 18 de Mateus, Jesus fez um imperativo, dizendo assim, versículo 1 diz: naquele mesmo momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram para ele, capítulo 18, dizendo assim: Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Jesus deu uma olhada de lado assim, tinha uma criança brincando, ele disse: por favor, venha cá. Trouxe aquela criança no meio e ele disse assim: eu lhes asseguro
que, a não ser que vocês, primeiro, se convertam e se tornem como crianças, ó, imperativo, jamais entrarão no reino dos céus. É um imperativo. Quem não se torna como criança, não entra no reino dos céus. Tem que se converter, tem que ter uma metanoia, uma mudança de vida, e nessa mudança, é uma mudança para uma leveza, é uma mudança para o estilo de vida da criança. Se não for assim, não entra no reino dos céus. Já no capítulo 19 que nós lemos, Jesus dá um indicativo. Quando as crianças estão chegando, possivelmente depois de Jesus pegar uma criança e trazer perto dele, então todo mundo já soltou as crianças, ou soltaram as crianças, todos soltaram as crianças perto de Jesus, e as crianças começaram a brincar e a correr, e queriam que Jesus impusesse as mãos sobre as crianças. E os discípulos começaram a impedir, e Jesus disse assim, não, peraí, não impeça não. Deixa as crianças virem, porque delas, ou a elas pertence o reino dos céus. E àqueles que são semelhantes a elas. Então Jesus está descrevendo os habitantes do reino dos céus, e os habitantes não são pessoas sisudas, não são pessoas trancadas, mas são os pequenos, são meninos, crianças e crianças. Então o nosso desafio aqui hoje à noite não é tornar crianças em adultos. O nosso desafio é que os adultos voltem a pensar e ter a leveza, e ter a simplicidade, ter a alegria, e ter a satisfação que as crianças têm. Porque aqui Jesus está num período dos mais delicados, para não dizer o mais difícil da vida dele, pois há uma conspiração em Jerusalém para prendê-lo. Os homens de batina, de colarinho clerical, os sacerdotes das roupas, das franjas, eles estão em Jerusalém, são homens corrompidos, são homens pervertidos, são homens que transformaram o culto, a adoração a Deus dos hebreus no negócio, no mercado, e Jesus está desestabilizando o status quo deles, e eles já estão determinados a matar Jesus. E o próprio Jesus já havia dito isso aos seus discípulos. No capítulo de número 16, 21 de Mateus, diz que desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que lá ele seria entregue nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes e dos sacerdotes e dos mestres da lei, e que ele fosse morto. E ele ressuscitaria depois. É nessa hora que o Pedro salta e diz, não, ninguém vai fazer isso contigo, eu não vou permitir. Então isso aconteceu no capítulo 16. Depois deste dia, há toda um peso no coração, porque está falando de morte, Jesus vai morrer. É depois desse capítulo 16 que Jesus sobe ao monte da transfiguração para buscar força ao Pai, que Moisés e Elias vêm e falam com Jesus, e o Pedro vê tudo aquilo. Possivelmente esses dois ícones do Velho Testamento estavam lá para fortalecer Jesus, para encarar a cruz. Então é nesse ambiente que chega o capítulo 18, que Jesus fala das crianças, e é por isso que os discípulos já começam a perguntar no capítulo 18, quem é que vai ser o maior no teu reino, porque se o Senhor morrer, o Senhor está dizendo que vai para Jerusalém morrer, a gente quer saber quem é que vai assumir o seu lugar aqui, e Jesus então chama a criança. Aí chega no capítulo 19, Jesus novamente traz as crianças e diz assim, é isso aqui que eu quero para vocês. Então olhando para este texto, que é um texto de um contexto de estresse, de tensão, em que as crianças estão se aproximando dele, e os apóstolos estão tentando impedir, que Jesus então mostra e indica o caminho. Então hoje à noite, se você está aqui e perdeu esta capacidade de ser uma pessoa leve, de ser uma pessoa feliz, de encarar a vida, porque as circunstâncias têm roubado isso de nós, o dia a dia, a economia, a violência, a maldade, até os fenômenos climáticos que têm assolado o mundo, as doenças, as pestes, os terremotos, os maremotos, tudo isso está deixando a gente muito assustado. A tecnologia avançando de uma forma tão veloz que nós estamos... Então, neste mesmo contexto, é meu desejo hoje de que você saia daqui
olhando para o Senhor, olhando para a indicação de Jesus, de como é que nós podemos ser de verdade homens e mulheres que vão morar nos céus. Meu desafio hoje na mensagem não é transformar católicos em crentes, ou espíritas em evangélicos, ou dos desigrejados e dos sem religião em homens e mulheres de igreja e que servem e têm uma religião que o religa a Deus. Não, meu propósito hoje é você que já está aqui, que já conhece o ambiente, aprenda a viver com alegria, a pensar o seguinte: eu vou morar nos céus, esse mundo aqui, ele vai de mal a pior, mas há uma esperança, eu tenho uma certeza de que eu vou morar nos céus com Jesus. E aí Jesus vai nos dar então algumas pistas de como é que vive esse cidadão que vai morar no céu. Primeira pista está lógico, está claro, tem que ser como criança. Agora, o desafio é, como é que as crianças vivem? Primeira coisa é que as crianças são descomplicadas. Esse é o primeiro passo. Criança é descomplicada. Você não vê criança complicada. O reino de Deus, e quem vai morar nos céus é gente descomplicada, é gente divertida, é lúdico, é feliz. Tem gente que não ri nunca, não celebra a vida, não tem alegria, não vê graça em nada, está sempre fechado. Gente que não gosta de pôr do sol. Tem coisa mais linda do que você olhar a beleza de um pôr do sol? É claro que ele está ali todo dia, todo dia, todo dia. Mas se você precisa parar, tem que olhar para aquilo lá e dizer assim: caramba, que coisa linda! Nunca houve um pôr do sol igual ao outro. Cada dia tem uma nuance diferente. Cada dia tem um espetáculo maravilhoso da natureza, e Deus é criativo. Quantos milhões de anos este sol está brilhando, e nunca houve um igual ao outro, nunca houve. E muitas vezes a gente vai tão complicado na vida que a gente fica meio macombúzio, meio sorumbático, meio com cara de quem chupou limão, cara fechada, cara amarrada, cara, sabe? E aí a pessoa não gosta de brincadeira, até diz assim: ah, tem gente que é muito palhaço, fulano. Que bom que a pessoa ri, que bom que a pessoa é feliz. Nós estamos precisando dessa leveza, inclusive na igreja. Hoje, quando nós terminamos o culto da manhã, e o pessoal ficou aqui na igreja rindo, conversando, numa alegria tão grande, eu falei assim: ah, glória a Deus, o Espírito do Senhor tocou no coração do povo. O povo está feliz, não é aquela coisa, termina o culto, entra no carro, sai correndo, vai para casa e come a pizza, termina a pizza e corre, vai dormir, levanta amanhã e trabalha, e vai e volta para o culto na quinta-feira, e vai, e não para. Gostoso de vir à igreja é celebrar, é cantar, é leveza, é levantar as mãos, é adorar e dizer assim: eu não vou complicar a vida não, eu vou descomplicar as coisas, eu vou adorar a Deus de todo o meu coração. O reino de Deus é de paz, é de alegria, é de justiça, e alegria que vem do Espírito Santo em nosso coração. Não se feche, não se tranque. Preste atenção: se o teu Deus só te joga para baixo, esse Deus não é o meu Deus, porque o meu Deus me joga para cima. Eu e o pastor Jetro vamos viajar nessa terça-feira de madrugada. Vamos passar uma semana fora. Nós vamos participar de um congresso, e vai ser um tempo maravilhoso com o meu filho. Inclusive o pastor Jacó e o filho dele, o Jacó Júnior, também vão participar desse congresso. Quero que vocês orem por nós. E eu, então, lá em casa, eu tenho assim, capitalizado em cima disso. Eu chego perto da pastora e disse: eu vou viajar segunda-feira. E eu comecei a falar isso já na quinta: ó, eu vou viajar semana que vem. Ele disse: amor, já sei que você vai viajar. Vou viajar semana que vem e tal, você vai ficar com saudade de mim, olha, eu vou ficar com saudade de você. E estou capitalizando em cima disso, e a gente acaba dando boas gargalhadas, muito feliz com isso, porque às vezes a gente fica só naquela, né, de trabalhar, correr, e dizer: nossa, é um estresse. Não. A vida é feita para se alegrar. O teu Deus é um Deus que te chama para você ser feliz, para você olhar no espelho e dizer assim: que servo de Deus abençoado. De você se vestir bem, se você comer bem, de você olhar para você dentro. Cada um tem seu lazer, cada um tem sua área. Uns podem gastar mais, outros gastar menos, mas ninguém fica. Deus não é um Deus que nos chama para se fechar. Deus está te chamando para você viver uma vida feliz. Cristão tem que viver feliz. Crente não é para viver de cara amarrada, com a roupa feia, só todo assim, a mulher. Não. Ó, se é com ordem e é com decência, meu irmão,
dê o seu melhor, que o teu rosto demonstre a glória de Deus. Dá uma olhadinha para ver do seu lado se essa pessoa tem cara de criança ou está com cara fechada. Dá uma olhadinha, oh, glória a Deus, todo mundo com cara de criança agora, olha. Descomplica. Vou deixar um versículo para você rápido, tá? De Eclesiastes 9:7. Só para você ter ideia, olha só. Vai, pois, come com alegria o teu pão, diga aleluia. E bebe o teu vinho com o coração alegre, aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Agora, não coma muito pão, tá bom? Senão você vai virar barriga de farinha. Tem até um livro, já viram um livro que ensina você a se alimentar? Barriga de farinha. Então esse é o cuidado para você. Amém? É um perigo comer muito pão. Aí você vai ficar obeso. Amém? E o vinho também. A Bíblia diz, não vos... Pronto. Se embriagar, vai ser disciplinado. Só que aí a gente tinha que disciplinar o que come muito pão também. Não é verdade? Porque, deixa isso para lá, é outro assunto para outra mensagem, tá bom? Então, nem muito pão, nem muito vinho, na medida certa. Vocês viram que eu acabei falando dos elementos da Santa Ceia? Pão e vinho. Lindo, não é? A Bíblia Sagrada é maravilhosa. Então, celebra a vida, porque Jesus vem buscar uma igreja descomplicada. Como criança, feliz, alegre. Eu descobri na Bíblia que Deus assobia. Deus assobia. Olha, Zacarias, capítulo 10, versículo 11, o Senhor Deus diz assim: assobiarei para eles e os ajuntarei, pois eu já os resgatei. Ainda Isaías 5, versículo 6 diz assim: ele levanta uma bandeira convocando uma nação diante e assobia para um povo dos confins da terra, e aí vem eles rapidamente. Imagina Deus, ó. Isso. Cadê? Vai subir o mais bonito aí que o meu. Quando eu era criança eu sabia, não sei mais não. Aí, viu? Viu o que eu acabei de falar? Tá bom. Viu o que eu acabei de falar? Viu o que eu acabei de falar? Vocês prestaram atenção no que eu acabei de falar sem pensar? O que eu falei? Quando eu era criança, eu sabia assobiar melhor. Eu assobiava com um dedo só, com assim, com 2, com 3, com 4, assim. Não vou fazer aqui porque vai ficar feio, mas nós tínhamos concurso. Quem sabe assobiar só com um dedo? Viu? Aí tinha o mais grave, né? Bom, deixa pra lá. Você viu que eu já não estou mais bom nisso, porque eu nunca mais assobiei, né? Só lá em casa, de vez em quando, eu não assobio. Oh. Não é, amor? Então, falando nisso, é importante, se Deus é assim feliz. Uma outra passagem na Bíblia que eu vejo que retrata muito bem Deus é a parábola do filho pródigo. Às vezes a gente olha muito para o menino pródigo lá, que saiu por irmão dele, e esquece do pai. O pai está em casa aguardando o filho voltar. Quando o filho volta, e quem volta não precisa de sermão, quem volta precisa de abraço, e o pai abraça o filho, o pai é descomplicado, o pai não fica, tá vendo, não falei, você foi embora, você errou, está tudo errado na tua vida, fica jogando na cara do filho, não, o filho é que vem se retratando, e o pai abraça. Mas o lindo é que o pai diz assim, coloca roupa, coloca anel, coloca sandália, mata o bezerro cevado, e vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava morto e reviveu. O irmão mais velho, quando vem chegando do campo em casa, diz a palavra que ele se aproxima da casa e ele ouve música e vê a dança. Olha que lindo. Gênesis capítulo de número 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, esse pairava, a tradução é bailava, dançava sobre as águas. O Espírito de Deus se movia, Deus está sempre em movimento, e eu imagino esse movimento de Deus criando as coisas, entendeu? Não sei qual era o passinho que Deus estava usando em cima das águas, o Espírito do Senhor, mas era assim: haja luz, e houve luz. Aqui é meio difícil de escorregar. Haja porção seca, pá, tá.
Espírito de Deus pairava. Então é um Deus feliz, é um Deus alegre. Pode ver que Jesus está sempre em festa. Quando ele chega numa festa que o negócio está meio desanimado, meio parado, a mãe dele chega assim: filho, acabou o vinho. Ele disse: mulher, é chegada a minha hora, está tudo bem, está bom. E uma coisa interessante, que quando aquele problema não era de Maria, era o problema dos noivos. Mas eu aprendi algo há poucos dias que diz assim: quando você descobre um problema, você é responsável em resolver o problema. Foi por isso que Maria descobriu o problema e, responsável de resolver o problema, ela só disse: façam tudo que Jesus falar, porque Ele vai resolver este problema. Jesus não criava problema, Ele não complicava, Ele descomplicava. E Jesus transformou água em vinho. Assim Ele quer fazer com a sua vida. Se faltou vinho, é símbolo de alegria. Se está faltando alegria na sua vida, hoje você vai sair daqui cheio da alegria do Senhor em seu coração. Aleluia! É isso que Deus quer. Crianças são felizes, são descomplicadas, são alegres. Segundo, as crianças são otimistas. Otimista. O grande problema nosso é que nós estamos sempre achando que vai dar alguma coisa errada. Já ouviu as pessoas dizerem assim: está indo tudo muito bem, vai acontecer alguma coisa errada. Eu já vi pastor ensinar isso na igreja: irmão, quando estiver indo tudo muito bem, vigia, porque vai acontecer coisa ruim. Meu irmão, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, tem que dizer assim: irmão, quando está tudo indo muito ruim, pode ter certeza, vai acontecer alguma coisa boa, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Então seja como criança, seja otimista. Pare de olhar e dizer: não vai dar certo. Diga: com Deus dará certo. Meu casamento vai dar certo, os meus filhos já deram certo, os projetos que Deus colocou no meu coração darão certo. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E esse nada me faltará é o seguinte: se o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Porque quando eu estou com o bom pastor, Ele me leva a águas tranquilas, Ele me leva a pastos verdejantes, Ele me guia pelas veredas da justiça, Ele está comigo no vale da sombra da morte. E eu tenho certeza que se eu estou com Deus, de nada terei falta. Diga: Deus está comigo, de nada terei falta. Então, seja uma pessoa otimista, olhe para frente, olhe para o seu futuro. Porque se você diz para uma criança assim: olha, papai vai levar você para jogar bola hoje à tarde, ou vou levar você à praia hoje à tarde, você vai sair para passear comigo. O menino está ali, esperando a hora, sim ou não? O benzinho, meu benzinho, netinho querido, dia de domingo ele dorme lá em casa, é uma festa, dorme na nossa cama. E ele já sabe, toda segunda de manhã, quando ele acorda, ele faz assim: Ele quer o chapeuzinho para ir à praia. Aí vai lá, pega o chapeuzinho, ele pega o chinelinho e já fica chamando, porque ele sabe que a gente vai à praia na segunda-feira levar ele. Agora, se amanhece segunda-feira chovendo pra caramba, você acha que ele está preocupado com a chuva? Nem aí, ele nem sabe o que é chuva. Teve uma segunda aí que choveu barbaridade, a gente ficou: como é que vai fazer? Não vai dar para levar. E ele pegando chapeuzinho, botando chinelinho, pegando os brinquedinhos de praia, benzinho, está chovendo, não tinha jeito. Para ele assim: a chuva vai parar daqui a pouco, bora, vamos a caminho. Sabe, assim que tem que ser, otimista. Tem que olhar para a vida com Jesus no coração e não ficar olhando para as sombras escuras, porque por detrás destas nuvens escuras o sol continua brilhando. Basta Deus soprar e essa nuvem escura vai embora, a tempestade vai passar e o sol vai brilhar e você vai estar ali firme e forte. Seja como criança, Jesus disse: seja como criança. Eu gosto daquela passagem quando Moisés está lá em Pinheirote, acampado com o povo de Israel, 2 milhões de pessoas, imagina, 3 vezes a cidade de Aracaju, da população, 2 milhões de pessoas aproximadamente. Ele está vindo do Egito em direção à terra de Canaã, para diante do Mar Vermelho, porque não tem como continuar, e o povo dizia: agora nós vamos morrer aqui, e Faraó vem atrás. Do lado direito tem montanhas, Faraó vem fechando 2 flancos atrás, e à frente tem o Mar Vermelho, e Moisés está ali, na maior fleuma, dizendo: Senhor, e agora? Deus disse: marcha. Marchar como? Diga ao povo de Israel que marcha. Por que você está orando? Por que clamas a mim? Agora não é hora de orar não, agora é hora de marchar. Chega em frente. Às vezes tem coisa na vida que a gente não precisa nem orar, irmãos.
Oh, Deus é que disse, por que você está clamando a mim? Segue em frente, vai na marcha, vai na pegada, fica firme. E o que aconteceu? O Senhor Deus deu livramento ao povo de Israel, porque o Moisés usou as palavras, não temais, estai quietos, veja o livramento que ele hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os vereis outra vez, o Senhor pelejará por vós. Quando tiver problemas à frente, problema à direita, problema à esquerda, problema atrás, de tudo quanto é lado, continua, meu irmão, não desista não, seja como uma criança, seja otimista, vá em frente. Se você quer um viúvo, seja otimista, Deus vai te abençoar. Uma viúva, Deus vai abençoar. Se você é uma pessoa que está solteiro e diz, pastor, a idade está chegando, diga ao povo que marche, continua marchando, irmã, continua marchando, irmão, continua firme, não desiste não. Há uma bênção de Deus esperando por você, só não se apressa, não pega qualquer coisa não. Deus tem o melhor para você, pode ter certeza, seja otimista, olhe para as circunstâncias, pastor, está tudo muito difícil, não olhe para essa dificuldade, pastor, está um problema aqui em casa, Deus vai dar a vitória para você, essa nuvem espessa vai passar e o sol vai brilhar sobre você, a luz do Senhor vai brilhar sobre a sua vida. Nós temos que ser otimistas, no casamento, na vida profissional, no trabalho. O país está em crise, mas o céu não está em crise, porque é um Senhor no trono, você serve a um Senhor que está no governo de todas as coisas, tem o mesmo Espírito que teve Jesus, que sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, antes tomou a forma de homem, como homem tomou a forma de servo, e como servo entregou-se para morrer por nós, pelo que Deus o exaltou, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra. Você serve a um Senhor dos céus, da terra e debaixo da terra, é o Senhor Jesus Cristo. Então seja otimista, porque o melhor de Deus está por vir para a sua vida. Receba isto para o teu coração, para a tua família, para os teus negócios, para a tua saúde. O melhor de Deus está. Aquietai-vos e vede o livramento. É isso que Deus tem para a sua vida. Agora, se você perguntar para mim depois do culto, pastor, mas como é que vai ser? Eu digo, sei lá, sei que Deus vai fazer. Não tente imaginar como é que vai ser, mas que vai ser bom, vai. Quando nós estávamos lá na rua Goiás, no Siqueira Campos, eu só sabia de uma coisa, Deus vai fazer algo lindo com a gente. Eu me lembro que quando nós chegávamos ali na Praça da Bandeira, eu morava aqui no Grajeru e ia para o Siqueira Campos. Eu brincava sempre com a pastora. Vou entrar aqui na Barão de Maruim. A Barão de Maruim era a avenidona, há uns 25 anos atrás, era o creme de Aracaju. Não é isso? As famílias nobres moravam ali. Disseram assim, vamos entrar aqui, a nossa igreja um dia vai ser aqui na Barão de Maruim. Chegou um dia, eu estava chegando e entrando à direita. E a nossa igreja na Barão de Maruim, 545. Ficamos lá 7 anos. Dali nós começamos a olhar com otimismo e dar-nos um local 5 vezes maior. Quem lembra daquela camiseta preta, 5 vezes mais? Comprou aquela camisa, lembra? 5 vezes mais. Os irmãos ajudaram, compraram camisa, começamos a orar, otimistas. Deus nos levou para o Rio Mar. No Rio Mar, o Senhor começou a colocar no nosso coração o quê? Eu vou dar um local para vocês. Vou dar um local para vocês. Nós estávamos pagando um aluguel de R$42 mil quase. Era 50 com desconto de 8, ficava em 42 mil. Senhor, isso está muito difícil, não é assim? De repente, Deus nos trouxe para cá, e aí parecia impossível fechar aquele negócio em tempo de crise no Brasil, parecia impossível dar a entrada, parecia impossível reformar este local. Hoje nós estamos aqui com o ambiente climatizado, neste local lindo, com um som maravilhoso, em que você pode ouvir tranquilamente, transmissão ao vivo, isso em 1 ano e 6 meses, 1 ano e 6 meses, porque nós olhamos e acreditamos e partimos para cima, e o Senhor tem abençoado. Este é um testemunho que eu não poderia deixar de falar. Uma outra coisa das crianças, as crianças são questionadoras, sim ou não? Elas sempre perguntam, o que as crianças perguntam? Mais, e aí você responde, ela diz mais, e aí você responde, ela diz, por quê? Você vai falando, porque as crianças, elas são questionadoras, mas elas são crédulas, elas não são céticas. Nós, adultos, perguntamos às vezes para rebater.
Nós não estamos dispostos a aprender o que o outro tem a ensinar para a gente. Nós perguntamos o porquê, mas nós não nos convencemos a nós mesmos, porque nós achamos que o nosso ponto de vista é o certo. Já as crianças não. Elas vão perguntando no desejo de aprender. E no reino de Deus é assim. Nós temos que estar perguntando a Deus o que é que Ele tem para nos ensinar, para nos tornarmos melhores. Não podemos nos tornar cristãos que já viveram um tempo e aí parece que acomodou na vida. Gente, eu digo para vocês, depois de 33 anos de ministério, eu estou tendo experiências profundas de comunhão com Deus, de leitura de bons livros, de áreas que eu não imaginava. Eu achava que eu sabia tudo, porque eu já tinha lido, e tinha lido sobre arminianismo, calvinismo, supralapsariano, pós-tribulacionista, milenista, concílio de Dort, concílio de não sei o quê, e eu achava que, de repente, eu falei assim, gente, pega tudo isso, bota de lado assim, voltar à comunhão com Deus, de forma simples, de perguntar, Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça agora? O Espírito do Senhor está movendo para eu ir para cá, de ouvir a voz de Deus de novo, porque a gente vai se tornando muito teologais, vamos nos tornando muito cheio de conhecimento muitas vezes, e paramos de ouvir a voz doce e mansa do Espírito Santo na vida da gente. Hoje à noite, ao final do culto, eu quero orar por você, para que você saia daqui hoje sensível à voz do Espírito, porque as crianças, elas são questionadoras, mas não são, incrédulas, elas creem, e que nós ouçamos o Espírito Santo falar conosco hoje, e a gente diga assim, Senhor, eu quero ser como criança de novo, eu não quero ser um robô, frio, insensível. Rubem Alves é um psicanalista e pedagogo, e ele conta a história do Pinóquio ao contrário, porque nós sabemos que a história do Pinóquio era um boneco de madeira, que queria se tornar gente, não era isso? Até que lá teve uma lágrima e papapá, não é assim? E ele conta a história ao contrário, que nós seres humanos, nascemos seres humanos, e vamos nos tornando bonecos de madeira, vamos nos tornando frios, insensíveis, duros, vamos nos tornando incrédulos com tudo, não vamos acreditando em mais nada, vamos perdendo a capacidade do calor humano. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos nos tornando pessoas sem desejo de aprender um pouco mais, aprender com quem está do nosso lado. Jesus ensinou uma coisa em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então achareis descanso para as vossas almas. A nossa vida deve ser de aprendizado. Nós nascemos com um coração verdadeiramente puro, aí nós vamos para a escola, nós vamos para a igreja, nós vamos para o trabalho, fazemos amigos, e nos processos de conhecer gente, acontece que nós vamos nos tornando frios, porque vamos nos machucando, a gente se aproxima das pessoas, e a gente não tem mais aquela leveza. As pessoas se aproximam da gente, que são muito carinhosas, a gente já fica assim, tem interesse escuso por trás, por que está me tratando tão bem? Sim ou não? E a gente vira feito caranguejo, levanta... Porque se a gente acha que quem vem para o lado da gente é esperto, está querendo meu dinheiro, está querendo tomar meu lugar, e a gente vai virando, no local de trabalho, está com o olho gordo para cima de mim. Eu nunca vi esse negócio de olho gordo. O olho não engorda, né, gente? O que engorda é a gente, o olho fica normal, né? Nunca vi um olho emagreceu, enfim. Não tem esse negócio, pare de olhar para as pessoas como se elas quisessem seu mal. Criança não tem isso. Você já viu? Nós adultos é que colocamos isso nas crianças. Ela está doentinha, isso aí é mal olhado. O menino nem sabe de nada, a gente vai botando isso na cabeça, a gente cresce com isso. Estou com uma dor nas costas hoje, foi aquela pessoa que olhou para mim. Para com isso, quem diz que olhar poderoso é esse outro, né? Irmão, a gente gripe a gente pega, mas negócio de olhado não pega não. Então, seja uma pessoa que seja leve na sua maneira de ser, seja feliz na sua caminhada, acredite, não vá se fechando para todos não. Eu me lembro quando eu era criança, a minha avó,
ela dizia assim para mim, assim, não tem vergonha na cara. Porque, às vezes, a gente, quando criança, brigava com um amiguinho. E o que acontecia logo depois? Estava brincando de novo. Chegava chorando lá para a avó e dizia, porque minha avó que estava sempre por ali, minha mãe cuidando de outras coisas e minha avó sempre perto. Aí minha avó botava a mão assim, você não tem vergonha na cara mesmo, né? Tá brincando de novo com aquele lá, não sabe que não presta, não sei o quê, bababá, babá, babá. É que minha avó não gostava da mãe do menino, entendeu? Então, quando... E a gente não queria saber de nada disso, a gente queria era brincar, né? Na rua todo mundo brincava junto. E deixa eu dizer uma coisa para você, pai, quando as crianças se desentenderem, você, pai, não entra na briga não, porque você vai ficar brigado depois de 10 anos com a pessoa e os meninos vão estar brincando depois de 10 minutos. 10 minutos elas estão juntas, porque as crianças, elas se reconciliam. Eu contei de manhã, deixa eu contar agora. Uma vez eu arranjei uma briga lá, e não sei nem bem como é que foi o contexto que eu contei de manhã, mas deixa eu contar aqui. Quando criança a gente brigava, mas voltava a brincar depois. E um dia tinha um menino lá que era meio forte, maior do que eu, não era muito difícil isso, da minha idade. Há uma raiva disso, quando eu lembro disso, que eu vou te contar. Só que eu esticava o peito assim, e um dia esse menino mexeu lá comigo, eu falei assim, é hoje, aí foi na saída, eu falei, tá bom, eu vou estar lá. E naquele dia eu levei a pior. Chegou, sabe quando termina assim, que bota aquela bolsa no chão, o outro bota lá, e vem aquele monte de menino do lado, vai, agora, vai lá atrás, vai não sei o quê, e eu por aqui, né? Só que o outro começou com um negócio assim, meio de Bruce Lee, de não sei o quê, e quando eu dei uma aliviada, o cara veio assim, fez assim, puf, que pegou aqui assim, ó, tum. Rapaz, eu vi estrela, eu vi com tudo, eu falei assim, eu vou apanhar, eu tenho que dar um jeito de escapar dessa. E sabe o que eu fiz? Eu fiz assim, tô ficando cego. Todo mundo correu, porque... E eu, quando vi que todo mundo correu, catei minhas coisas, falei, fui-me embora. Falei, se eu sou maluco, eu vou apanhar mais aqui nada. Aí minha avó viu, quem vai ver? Minha avó, porque o negócio ficou roxo, desse tamanho assim, ó. Aí minha avó olhou e falou assim, isso aí foi briga, quem foi? A minha avó era baixinha, desse tamanhozinho assim. A Aninha lembra bem minha avó, mas minha avó era ainda menorzinha do que ela. Pensa numa velhinha portuguesa brava. Queria quem foi. E eu dizia, não é nada não, isso aqui foi que eu bati. Bateu, não, isso foi murro. Quem fez isso com você? Mas aí, sabe o que eu fiz? Eu não era crente, mas acho que eu já conhecia aquele versículo de Jesus que diz assim, ó, se você vai à guerra com o inimigo e vê que não dá, vai e faz um acordo com ele. E o que eu fiz? Eu não contei para minha avó, para não complicar o negócio. Aí fui lá para o amigo e falei assim, ó, vamos parar com essa briga, esse negócio não é bom e tal. Eu não contei nada para mim. Aí ele virou meu amigo. Aí nós ficamos de boa, não é legal isso? Então na vida a gente tem que ser assim. Eu acreditei na amizade dele, e o melhor, ele acreditou na minha amizade nele, mas eu estava mesmo com medo da surra de novo, e eu não queria mais, porque eu também não queria ser envergonhado. Ele falou, você não mexe mais comigo não, porque aquele dia você levou a melhor, mas a próxima você pode levar a pior. Aí botei também, né, meu pedigree mais para cima, e ficamos firmes. Temos que ser assim, queridos. Na vida, às vezes a gente leva alguns murros, mas não pare por causa disso. Ainda que você ai, Jesus, e sai de fininho, que Jesus vai se levantar. Naquela época eu usei essa que eu estava ficando cego, mas Jesus depois me abençoou e vai, não peques mais, e, né, voltei enxergando de boa, sem problema nenhum. Quarto lugar, as crianças são desprendidas. Você não vê criança apegada com muitas coisas. Aí eu via no carro, aí a minha nora falou assim, o Benzinho é muito apegado nas coisas dele, se deixou a bolsinha dele para trás, sapatinho dele, mimimi. Mas é difícil as crianças normalmente pegam um brinquedo, dali a pouco, largam, deixa de lado. Nós devemos ser assim também na vida, desprendidos, não fique preso a quinquilharias, a coisas, brigando por causa de coisas, tudo vai ficar aqui. Tem famílias que se matam por causa de bens. Seja desprendido, por isso que Jesus diz, quem vai morar nos céus é gente que não está preso às coisas materiais. Deus
através da sua palavra, nos diz: tendo o que comer e o que vestir, estejais com isto contentes. Não se apegue tanto a bens materiais, se apegue a pessoas. Sua família é mais importante do que os bens que você possui. As pessoas que estão próximas de você. Por favor, irmão, não brigue com seu filho porque ele pisou no banco do carro. Tem homem que é mais apaixonado, alisa mais o carro do que a mulher. Ele lava o carro com shampoo, ele enxuga o carro com carinho, ele põe perfume no carro, mas se a mulher dizer que vai comprar um perfume, ele diz que não pode, mas o carro tem que estar perfumado. Os pneus do carro, ele troca tudo novinho para ti, mas se a mulher quer comprar um sapato, não pode. E por outro lado, tem mulher também que é apaixonada na casa, que limpa a casa, o homem não pode entrar em casa. Tira o sapato! Não pode ter essa toalha em cima da cama, não faz isso, não faz aquilo. Se alguém quebra um copo, pelo amor de Deus. Minha mãe tinha isso, se quebrasse um negócio dela, o negócio estava feio, viu? Até hoje eu vou em casa e mãe, a senhora ainda tem esse joguinho de chá ainda? Tem, mas você quebrou uma xícara, você lembra? Lembro. Se eu não lembro. Como eu me lembro quando eu quebrei aquela xícara. Quase que eu digo que tem umas vergão aqui ainda nas costas até hoje. Mas, coitadinha, era coisa que ela guardava desde o casamento dela. Sabe, a gente não pode ser assim apegado às coisas. Nós temos que, sabe, nos apegar às pessoas. É que eu sempre digo aqui na igreja, nós estamos construindo tudo isso aqui muito lindo, mas tudo isso passa, gente. O que vai ficar é a construção dos relacionamentos nesta igreja. De irmãos e irmãs que celebram, que cantam, que são apegados sim, quando um irmão faltar, correr para saber por que ele não está vindo. Quando vê uma irmãzinha chorando, saber: irmã, vem cá, nós estamos juntos, eu vou te ajudar em oração. Sabe, um ajudar ao outro. As crianças, Jesus disse que a gente tem que ser como criança, porque as crianças, elas são sinceras nos seus sentimentos. Deus quer ver a nossa sinceridade. Você não vê criança com hipocrisia, só depois que cresce um pouco, aí começa. Mas quando criança, não tem isso. As crianças, elas, quando não gostam de alguma coisa, elas não gostam. Lá no Rio Mar, quando nós começamos com um programa de televisão, e a Igreja Renovada tinha programa de televisão, ainda temos hoje, mas era um programa que tinha muita audiência. E eu me lembro que uma mulher veio lá na Barão de Marim no altar, aí eu desci, fui cumprimentar, todo alegre: pastor, nós assistimos o senhor pela televisão, eu vim aqui trazendo meu filho. Olha, filhinho, é o pastor. O menino olhou para mim e falou assim: mãe, ele é tão pequenininho, né? Aquele menino parece que foi enviado por não sei quem, naquele dia. Mas ele foi tão sincero que eu nem fiquei bravo. Só estou lembrando até hoje. É porque os irmãos da Câmara dão aquela filmada assim, a gente aqui em cima, né? Diz que Napoleão Bonaparte só dava ordem em cima do cavalo, porque ele ficava grandão. Você sabe dessa? Ele subia no cavalo e dava ordem. Eu subo no púlpito e dou ordem. Sinceridade, as crianças, elas não escondem o jogo. Por isso que Jesus está dizendo isso para a gente: seja sincero, seja aberto, seja uma pessoa que não fica fazendo teatro. Quando estiver doendo, diga para Deus que está doendo. Quando você estiver frágil, diga para Deus: eu frágil. Aliás, as crianças são frágeis. É uma outra característica que nós devemos ter diante de Deus: fragilidade. As crianças, elas não ficam se mostrando super-homens. Eu me lembro quando eu pulei de um galho de uma árvore para outra. Eu não sou descendente de macaco, não, mas eu fazia muita coisa. Por isso, lembra do meu aniversário que meu pai falou assim: deu trabalho, né? Lembram, né? Meu pai me entregou aqui. E um dia eu me lembro que eu fui acrobaticamente, competitivamente, saltar de um galho para o outro. Eu levei minha mão, quando eu pus a mão assim, escorregou o dedo e o meu corpo foi. E quando eu caí com essa mão embaixo aqui. E meu braço fez assim. E eu peguei a mão e trouxe de volta. O que eu mais queria naquela hora era que minha mãe me abraçasse naquele momento. E dissesse: eu vou cuidar de você. Porque o colo da mãe para a gente, quando a gente está doente, quando a gente acordava de madrugada, com dor, para onde você corria? Mãe, mãe.
Assim Deus quer que nós sejamos. Às vezes você dá alguns pulos na vida assim, que você se arrebenta todo. E o que Deus quer é que você diga para Ele: Pai, me pega nos teus braços, Pai. Me pega nos teus braços, porque eu não estou conseguindo educar meus filhos como deveria. Me pega nos teus braços, Pai, porque eu não estou conseguindo ser o esposo que eu deveria ser. Pai, me pega no teu braço, porque eu não estou conseguindo ser o cristão que eu queria ser. Eu até tentei acrobaticamente fazer alguma coisa por mim mesmo, mas eu não consigo. E o Pai vai pegar você no colo e vai dizer: vem, filho, eu vou te ajudar. Seja frágil diante de Deus. Não queira ser o super-homem, não queira pousar de melhor do que outros. Deus é um Deus frágil também. Porque Jesus, o Todo-Poderoso, um dia está carregando a cruz nas costas. O Deus Todo-Poderoso um dia está chorando com a mulher que vai sepultar o único filho, a viúva de Naim, e Jesus, vendo-a chorar, moveu-se de íntima compaixão por ela. Do Jesus que está diante da multidão com fome e sente compaixão dela. Deus é um Deus frágil para estas áreas de sentimento. Ele olha para nós e diz: vem, vem, quantas vezes eu quis ajuntar você como a galinha junta os seus pintainhos, mas você não quis. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, você não conheceu o tempo da sua visitação. Por isso que Jesus diz: seja como criança, seja como criança, se joga nos braços de Deus na noite de hoje. Eu não sei quanto você está sofrendo, você tentou, Deus sabe, você tentou, mas não deu certo. Hoje Jesus quer que você olhe para Ele e diga: eu sou frágil, eu preciso de ajuda. Há um hino sacro que cantávamos, muito lindo, que diz assim: com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, e eu não me atrevo a dar nenhum só passo sem o teu amparo, meu Jesus Senhor. Eu sou frágil, e eu quero dizer aqui diante da igreja: eu sou um pastor frágil. Eu sei as minhas fraquezas, minhas fragilidades, e eu me jogo nos braços de Deus sempre dizendo: Deus, eu não teria condição se não fosse o Senhor segurando na minha mão. Hoje Deus está falando para você que veio aqui hoje: se torne uma criança. O reino dos céus é para homens e mulheres que se lançam nos braços do Pai, que vivem uma vida descomplicada, que são otimistas, que são crédulas, que acreditam, que são sinceras e que são frágeis. Criança é frágil, a gente tem que estar cuidando dela o tempo todo. E Jesus diz assim: pode uma mãe, Deus diz assim através do profeta Isaías: pode uma mãe esquecer-se da criancinha que amamenta? Todavia, ainda que ela se esqueça, é impossível, mas ainda que ela se esqueça, Deus não se esquece de você. Deus cuida de você. Eu quero orar por você nesta noite, que diz: eu preciso voltar a viver assim, confiado em Deus, sair daqui dessa igreja hoje feliz, celebrando a vida. Eu não sei quantos anos a vida me reserva, mas eu quero viver com felicidade diante de Deus, com alegria diante de Deus. Curve a sua cabeça nesta hora. Senhor, ajuda-nos a viver uma vida descomplicada, Senhor. Ajuda-nos a olhar para as circunstâncias difíceis e dizer: nós temos um Deus que cuida de nós. Ensina-nos a crer, Senhor, a olharmos para o Senhor e acreditar que o Senhor está cuidando de nós, ainda que muitas perguntas estejam dentro de nós, que sejamos questionadores, mas que nós acreditemos que quando o Senhor fala, o Senhor vai fazer. Que andemos, meu Deus, não com hipocrisia, nem diante de Ti, nem diante dos homens, mas que sejamos sinceros em toda maneira de viver. E que quando nos vermos pequenos e frágeis, nós estejamos, Senhor, nos lançando nos Teus braços, sabendo que o Senhor cuida de nós. Assim eu oro, Senhor, abençoando o homem e a mulher que aqui está, abençoando o amigo e amiga que nos acompanha pela transmissão, ou pelo CD ou DVD, onde quer que chegue, Senhor, esta mensagem, que o Senhor abençoe, e que nós sejamos como crianças, porque delas é o reino dos céus. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus.